Olá a todos, nós somos o grupo 1 da turma Info 21. Hoje, nós temos o grande prazer de guiar vocês em uma jornada para desvendar o componente que mudou completamente a informática moderna, a GPU. Siga em inglês, que significa Unidade de Processamento Gráfico. Antes de irmos para o coração da nossa explicação técnica, é fundamental darmos o devido crédito para a nossa equipe, que organizou e construiu todo o trabalho. Começando pelo Davi e pelo Matheus, que fizeram toda a pesquisa e todo o colete de dados. Já o Gabriel Lagágio e a Fernanda foram quem fizeram o roteiro e todo o desenvolvimento lógico-matemático. Eu desenvolvi o nosso exemplo prático, e já o Henrique foi quem editou todo o vídeo. O tema central, e a pergunta que viemos responder hoje, é por que as GPUs são absurdamente rápidas. Ao longo dos próximos minutos, nós vamos provar para vocês que o grande poder não está apenas no hardware bruto ou na força dos circuitos eletrônicos, mas sim na pura elegância da álgebra linear. Nós vamos mostrar como as matrizes matemáticas deixaram de ser apenas conteúdo que vemos na sala de aula para se tornarem uma das tecnologias mais importantes na atualidade, como por exemplo na criação de jogos mais pesados e realistas, ou então na criação de inteligências artificiais que estão mudando o mundo. Bem, para que possamos compreender de verdade o motivo de a GPU ser tão rápida em certas tarefas, nós precisamos entender o que ela não é. A CPU, ou Unidade Central de Processamento, é frequentemente chamada de o cérebro de qualquer computador. Ela foi projetada ao longo de décadas para ser extremamente versátil, inteligente e adaptável a qualquer tipo de problema. Para visualizar isso, imagine um matemático genial trancado sozinho em uma sala. Ele é perfeitamente capaz de resolver equações extraordinariamente complexas, mas ele faz isso de uma forma estritamente sequencial, ou seja, uma conta por vez. O foco absoluto da arquitetura de uma CPU é o que chamamos na computação de latência. Isso significa que ela quer terminar uma tarefa específica e isolada o mais rápido possível, para só então poder passar para a próxima tarefa da fila. Por conta desse foco, a estrutura interna da CPU possui poucos núcleos de processamento, mas esses núcleos são gigantescos, ultravelozes e cercados por sistemas complexos de suporte, como memórias de cache imensa e lógicas de controle sofisticadas. Agora imagine o oposto. A GPU segue o caminho inverso de engenharia. Em vez de um único matemático genial, pense nela como um exército composto por milhares de estudantes do ensino fundamental. Cada núcleo individual de uma GPU é muito mais simples, menor e mais lento que o núcleo de CPU. Porém, a grande virada de chave é que existem milhares desses pequenos núcleos trabalhando de forma perfeitamente síncrona ao mesmo tempo. Enquanto a CPU brilha em tarefas sequenciais, onde o passo número 2 dos dois depende obrigatoriamente do resultado do passo número 1, a CPU domina o conceito que chamamos de vazão. Trata-se da capacidade massiva de processar montanhas colossais de dados simples, simultaneamente, sem interrupções. Essa diferença radical na arquitetura foi o que permitiu que a GPU saísse do seu nicho original, que era o mercado de placas de vídeos para jogos, e se tornasse um componente vital em praticamente todas as áreas da informática atual. Nos jogos modernos de última geração, ela é responsável por calcular em tempo real a iluminação física, as sombras e posições geométricas de milhões de polígonos a cada fração de segundos, mas o impacto é muito além das telas dos jogos. Hoje as GPUs são o verdadeiro motor combustível da inteligência artificial. Modelos de linguagem famosos como ChatGPT ou Gemini dependem do processamento de milhões de parâmetros matemáticos que precisam ser calculados de forma paralela nesses milhares de núcleos. Se olharmos para a medicina moderna, são os GPUs que aceleram drasticamente a reconstrução tridimensional de imagens para ressonância magnética e realização de simulações moleculares complexas para descobrir novos remédios e vacinas. Na meteorologia, eles precisam de sistemas gigantescos de equações diferenciais para prever o clima global com alta precisão, até mesmo no seu bolso. Quando você olha no seu celular e usa o reconhecimento facial para desbloquear a tela inicial, existe uma pequena GPU integrada processando seu rosto como se ela fosse uma imensa matriz de dados numéricos em tempo real. Em suma, onde houver uma necessidade massiva, repetitiva e gigante de cálculos matemáticos,
idênticos à GPU, será sem dúvidas a ferramenta escolhida. Agora que entendemos o cenário, chegamos ao ponto exato onde a matemática pura e a ciência da computação se fundem perfeitamente. Porque, afinal de contas, as matrizes são a linguagem e o encaixe perfeito para a arquitetura da GPU. Na computação gráfica, qualquer objeto tridimensional que você vê na tela, seja um carro, um cenário ou um personagem, é, na verdade, uma coleção imensa de pontos flutuantes no espaço, que nós chamamos tecnicamente de vértices. Todos esses pontos são organizados em estruturas de vetores e matrizes de coordenadas. Se você deseja que um personagem de um jogo levante o braço, corra ou gire a câmera, o computador não move ponto por ponto de forma isolada, através de linhas e linhas de código. O sistema simplesmente aplica uma única e poderosa instrução matemática, uma multiplicação de matrizes de transformação geométrica sobre todos os pontos daquele objeto simultaneamente. Esse conceito técnico fundamental é conhecido na nossa área pela sigla SIMD, que significa Single Instruction Multiple Data, ou em português, uma única instrução para múltiplos dados. Como a operação de multiplicação de uma matriz por um vetor é composta por uma série de pequenas somas e multiplicações que dependem umas das outras para acontecer, a engenharia da GPU consegue distribuir cada pedacinho milimétrico desse cálculo para um de seus milhares de núcleos. Nenhum núcleo precisa parar ou esperar pelo resultado do núcleo vizinho para terminar a sua própria tarefa. É justamente essa total independência matemática entre os elementos das matrizes que abre as portas para o paralelismo massivo e eficiente. Bem, agora para ficar perfeitamente claro, vamos demonstrar isso construindo juntos um exemplo prático de multiplicação de matrizes, exatamente igual aos modelos que nós estudamos e resolvemos em sala de aula. Imagine que temos duas matrizes de tamanho 2 por 2, e que chamaremos de matriz A e matriz B, e que a multiplicação delas vai resultar em uma nova matriz, que é a matriz C. Para calcular o primeiríssimo resultado dessa resposta, o elemento da posição linha 1, coluna 1, que chamamos de C11, nós pegamos a primeira linha da matriz A e multiplicamos termo a termo pela primeira coluna da matriz B. Digamos que os números sejam fáceis, que o resultado nos dê a operação abre parênteses, 1 vezes 5, fecha parênteses, mais 1 abre parênteses, 2 vezes 7, fecha parênteses. O resultado final dessa conta é 19. O ponto mais crucial e revolucionário que vocês precisam observar aqui é o seguinte: para que eu pudesse calcular e encontrar esse número 19, eu não precisei de absolutamente nenhuma informação sobre o que estava acontecendo nos elementos C23, C12 ou qualquer outro. Eles são cálculos totalmente isolados e independentes. Em uma CPU tradicional e sequencial, o computador faria a conta do elemento 11, guardaria o resultado, passaria para o C12, depois para o próximo, um por um. Na GPU, nós enfiamos a ordem de multiplicação para 4 núcleos distintos, ao mesmo tempo. E eles entregam os 4 resultados da matriz C exatamente no mesmo instante. Agora, expandam essa mente para a escala do mundo real. Uma imagem em alta definição ou uma rede neural de inteligência artificial não usa matrizes 2 por 2. Elas trabalham com matrizes gigantescas de 10.000 por 10.000 elementos. Isso gera uma matriz de resultados com 100 milhões de elementos individuais. Para uma CPU processar esses 100 milhões de cálculos, um após o outro, ela deveria longas horas de estresse térmico. A GPU, ao dividir esse fardo geométrico igualmente entre suas milhares de micronúcleos, resolve o problema interno em pequenas frações de segundos. Como parte da nossa atividade de pesquisa e aprofundamento, nós decidimos comparar técnicas de hardware reais de mercado para a gente poder perceber a grande diferença de escala entre elas. O processador no computador topo de linha atual com Intel i7 possui entre 8 e 16 núcleos de processamento complexos, focados em alto desempenho por núcleo. Mas se nós compararmos com a NVI DIA RTX 2060, nós encontraremos 1920 núcleos, que
é uma quantidade impressionante que explica de uma maneira muito fácil o porquê da placa de vídeo ser muito mais eficiente e veloz quando o assunto é tratamento de matrizes. Enquanto os núcleos CUDAs fazem os cálculos matemáticos de ponto flutuante de uma maneira mais genérica, os tensor-cores eles são realmente gênios da fábrica, que tem como única função em toda a vida deles multiplicar e somar matrizes de redes neurais numa velocidade muito grande. Eles conseguem ser até 6 vezes mais rápido do que os núcleos comuns em atividades de aprendizado de máquina, e é essa especialização extrema que faz com que o treinamento de modelos complexos de inteligência artificial, que antigamente seria realizado em semanas com supercomputadores, demore apenas dias e seja efetuado com sucesso. Para concluir nossa apresentação de hoje, nós podemos ver com clareza que a velocidade das GPUs não nasce de uma mágica tecnológica, mas sim da aplicação pura da álgebra linear, diretamente gravada no silício dos circuitos. A independência nativa dos elementos de uma matriz é a chave de ouro que permite que o design do hardware paralelo brilhe em seu potencial máximo. Sem a existência e aplicação desse conceito matemático estruturado, nós simplesmente não teríamos saltos históricos em diagnósticos de medicina, na precisão do tempo e nas ferramentas de inteligência artificial que temos hoje. A matemática que nós muitas vezes questionamos no quadro negro da escola é literalmente código de programação que constrói o futuro da nossa tecnologia. Em nome de todo o Grupo 1, nós agradecemos profundamente a atenção de todos vocês. Muito obrigado.